Oi gente, tudo bem com vocês, pessoal? Eu queria fazer um vídeo agora especial porque eu vi ontem a entrevista do presidente americano junto com o presidente dos Estados Unidos, né? E eles conversando, né? Que deu uma maior discussão, né? A imprensa está falando muito sobre isso, né? Dessa discordância de posição. E como eu estudei bastante, né? Os Estados Unidos, né? A história dos Estados Unidos. E ainda falta ainda para poder completar meus estudos. Mas aquilo que eu estudei, né? Já é suficiente para poder falar. E até poder agregar aqui um conhecimento em relação à forma que a liderança ela age, né? Dificilmente o Brasil, né? Ele tem condições, preparo para entender a forma como os americanos eles agem, até pela formação do povo brasileiro, que é para ser o quê? Corpo, né? É para ser ferramenta, instrumento, não cabeça. E a maneira que o presidente americano ele age, ela é bem clara, né? Ela é bem transparente a respeito da filosofia deles lá, né? No caso, né? De América para os Estados Unidos e o resto do mundo que se vire com os seus próprios problemas, né? A liderança dos Estados Unidos ela é dessa maneira por entender que o mundo cada um tá atrás de algum benefício, como aconteceu no século 17, 16, 15, 18 de exploração. E nesse cenário que os Estados Unidos ele surge, né? Entendendo que o mundo, de uma certa forma, estava nessa perspectiva de explorar outra nação, e praticamente os Estados Unidos se adaptou, né, a esse cenário, né? Então o jeito dos Estados Unidos agir dessas formas é uma adaptação da realidade do mundo, né? Muito se fala da questão que a China ela pode superar os Estados Unidos, mas muito se esquece que o que vem depois dos Estados Unidos não vai mudar as coisas, não vai melhorar as coisas, não vai trazer benefício para o mundo, entendeu? Por quê? Porque todas as nações estão nessa mesma linha. Os Estados Unidos ali acabou superando essa questão pelo fato que ele se adaptou muito rápido, mas nenhuma nação tem uma proposta diferente de fazer uma liderança mundial para todos. Todas elas estão com a questão do nacionalismo. E o povo americano, ele nada mais é do que uma adaptação a essa realidade que aconteceu no século XVI, XVII, XVIII, que foi a questão da exploração, de explorar outras nações em prol do seu benefício, né? Eu me lembro que até estudei um pouco sobre isso, né? Que não havia muita consciência de que estava fazendo errado, né? E isso beneficiava o povo, então de uma certa forma não tinha muito questionamento, né? Então, tipo assim, a maneira que o Trump ele fala as coisas, a maneira que o Trump ele diz as coisas, olha, a gente quer alguma coisa em troca, não existe nada de graça. É aquela maneira que eu já falei da questão da movimentação e da transferência da movimentação, que o ser humano ele não vai fazer alguma coisa que se não tiver algum benefício, porque a necessidade dele está sendo denominada. Então, para mover o ser humano a fazer uma coisa, você tem que compensar. Isso também funciona em outras etapas, como a FMI também, empréstimo de banco. Você tem que compensar. Esse é modo de dominação de necessidade, de existência, né? Nesse caso aí, é necessidade de dominação de alguns produtos tecnológicos, né? Pelo que eu fiquei sabendo, tá, gente? Desculpe se estiver cometendo algum erro. Então, a maneira que a liderança ela age, ela é uma atitude da adaptação. E fica bem escrachado que se para fazer alguma coisa, tem que dar algo em troca. Se não dá algo em troca, não faz. E me chama muita atenção, né? Eu fico muito surpreso, né? E triste, né? Porque, como acabei de falar para vocês, né? A formação do povo brasileiro não é uma formação para ser cabeça, né? Para pensar, para raciocinar. É uma formação para ser corpo, para ser ferramenta, para poder ser usado, né? Para poder delegar funções, né? Por quê?
Porque quando o Trump ele fala da questão do suprimento de guerra que ele traz, né? Arma lá, munição, equipamento, e que ele ajudou o país lá, o próprio presidente da Ucrânia ele fica totalmente encurralado, né? Porque ele não detém tecnologia suficiente, não detém ferramentas suficientes, não detém contingente de pessoas na guerra, né? Como ele fala o Trump. E essa dependência que a Ucrânia tem, né? E até escutei em outras reportagens falando que eles abriram mão dos armamentos nucleares, mostra como o país ele ficou vulnerável, como o país de fato de verdade ele ficou na mão de outros países e como ele fica oprimido, como no caso que aquilo que o Trump está oferecendo para o país da Ucrânia, sem muito poder de negociação, sem muita voz para poder dizer alguma coisa, porque abriu mão da sua soberania, né, no caso, né? E ficou muito vulnerável. Eu vejo pelos gestos, né, no vídeo lá que teve lá, o quão vulnerável ficou o Zelensky com as falas do presidente e do vice, né, no caso, né, desconfortável, né, e sem muito o que poder fazer, né, entendeu? Esse é o problema, gente, de não ser autossuficiente, de não ter suas próprias coisas, porque o ser humano ele fazer alguma coisa, eu acho que eu já cheguei a falar até em um desses vídeos, tem que ser algo que beneficia muito, algo muito, muito bom, algo muito vantajoso, algo muito de outro patamar mesmo, algo que é bom mesmo para ele fazer uma coisa, senão o ser humano ele não faz. E a fala do Trump, ele reflete muito aquilo que eu penso, reflete muito a maneira comercial de agir e para fazer as coisas, e que para fazer alguma coisa tem que dar alguma coisa que beneficie. Eu penso, pode se dizer que é o pensamento do topo? Sim, mas eu não penso assim que é o pensamento do topo assim diretamente. Eu penso que é a maneira mesmo de ser a formação, né, da liderança e a formação comercial dos Estados Unidos no caso, né? E eu vi ali que eles ficaram, eu vi ali que o presidente, corrigindo aqui, ficou muito encurralado quando começou a falar as coisas dos bastidores, e ele tentando ali explicar que houve a invasão em 2014, houve a invasão agora, e que mesmo que selasse a paz, e isso não garantiria que seria para sempre. E realmente, da forma como está sendo feito, e isso é nítido e percebido, que só vai segurar algum momento e esse problema ele vai voltar. E a maneira que o presidente Trump ele fala me lembra muito a minha infância, daquela questão de você falar as coisas certas, de você falar as coisas corretas, e a pessoa simplesmente ignorar, as pessoas simplesmente não querer saber, as pessoas não querer dar ouvido, querer fazer da maneira delas. A maneira que o Trump ele se comporta me lembra muito a minha infância, de muitas vezes eu falar as coisas certas e a pessoa não querer ouvir, ignorar, passar por cima, e lá na frente voltar a dar problema. E lá na frente, o Trump parece que ele não tem uma capacidade intelectual, e eu não quero aqui ofender o presidente, e é o que o presidente da Ucrânia tenta passar, que isso não vai dar certo, que uma hora ou outra isso vai bater na porta dos americanos. Eu acho que teve uma parte do vídeo que falou que era problema dele lá, porque se a Rússia começar a querer invadir ali, uma hora ou outra vai ter o confronto. Pode não ser no mandato dele, pode não ser no tempo de vida dele, mas isso vai acabar acontecendo, entende? E o Trump com aquela maneira assim de não querer saber, o problema é deles, e não tem nada a ver com essa questão, né? Me lembro muito a maneira de muitas crianças na época da minha infância, passou isso para o Zelensky, né? E eu vi ali a fisionomia do presidente da Ucrânia, meio tipo não aceitando, não concordando, né? Vendo que era errado. Mas, cara, tipo assim,
Como é que você vai falar alguma coisa para um presidente que age como uma besta? Um presidente que age de uma forma que não pensa, que não raciocina, que ele vai ignorar, que ele é um presidente nacionalista, né? Que só olha para dentro. Então, assim, é aquele problema de não ser autossuficiente, né? De não ter as suas próprias coisas e de não poder fazer suas coisas. E o mundo caminha dessa forma, né? Nesse sentido de não ser autossuficiente e depender. No momento que precisa, como as nações são movidas pelos interesses, né? Porque a formação econômica é dessa forma, isso tende sempre a dar problema, isso tende sempre a dar conflito, desavença, por quê? Porque vai mover as nações pelas suas necessidades e não entendendo a realidade que está acontecendo. Então as decisões elas vão acabar sendo erradas, né? E a capacidade, né, do Trump de não entender o raciocínio lógico, né, do presidente, até porque a guerra não está batendo na porta dele, então para ele é indiferente, mas ele tenta avisar que uma hora ou outra vai bater. Isso é inevitável. E os europeus estão percebendo essa questão. Eu penso que essa situação que está acontecendo do Trump de virar as costas para a União Europeia e pensar em si próprio é o começo de uma outra movimentação, que é a União Europeia se tornar independente. Eu penso que é o começo. Eu estudei bastante a história americana, tá? Não estudei tudo. E a gente entende que a personalidade dos outros presidentes que tinha lá atrás, né? Aqueles presidentes Maquiavel, aqueles presidentes de bastidores, aqueles presidentes que agia de uma forma oculta, aqueles presidentes que eram muito mais pensadores, muito mais estrategistas, muito mais não é malicioso, né? Mas presidente muito mais pensante em relação aos Estados Unidos e o bem-estar dos Estados Unidos e a sua capacidade de conduzir as coisas para beneficiar o próprio povo americano, né? E o presidente americano, o atual, ele é um nacionalista, mas ele não é um ser pensante, ele não é um ser que entende que as coisas têm que ter uma certa concordância, né? O Obama falava muito que os parceiros comerciais que são os europeus, né? Os europeus. Ele não tem muito essa característica de ser aquela pessoa não só não é sádica, mas ser aquela pessoa que sabe levar as coisas até um determinado ponto, dar aquilo que necessita até um determinado ponto, mas puxar tudo aquilo que necessita para os Estados Unidos. Entende? Ele não tem muito essa característica de ser aquele cara muito mais diplomata, muito mais sagaz, muito mais astuto, muito mais ter aquela percepção. Ele é muito naquela questão bruta da força e é o que os Estados Unidos não precisa. Os Estados Unidos ele sempre foi movido pela questão da inteligência, né? Daquela questão de se adaptar à realidade do mundo, né? E conviver com uma realidade do mundo, como falei, da época das explorações das nações, né? E isso vai voltar contra os Estados Unidos, como eu estava falando aqui, e consequentemente vai ter reações negativas dentro dos Estados Unidos. Então, tipo assim, o Trump ele não tem essa adaptação que os outros presidentes eles tiveram, né, no caso, né? Ele é totalmente na cara mesmo, né? Para poder mostrar que os Estados Unidos pela força ele tem condições, e isso vai mexer de fato de verdade com a organização mundial dos países, entendeu? Vendo que a imposição é pela força e não mais pela intelectualidade, né, que é a maneira que o sistema econômico ele funciona, e isso vai ser um grande problema para os americanos futuramente, né? Ele não é o primeiro presidente que vai pensar dessa forma, provavelmente deve ser o outro presidente que vai vir dessa forma, e isso vai dar problema, tá? Essa questão da forma como ele pensa, como ele age. Mas, tipo assim, aqueles presidentes que os Estados Unidos tinham, né, Maquiavel, né, aqueles caras, tipo, por debaixo dos bastidores, perdeu muito.
E isso também mostra como o povo americano está enfraquecido até pela lógica do ambiente do mundo, né, que é dominação de nação para nação. Não existem nações que vai trazer alguma mudança, no meu ponto de vista, ou que tem um pensamento diferente. E falando da fala, só para poder complementar aqui, né, essa forma limitada de Trump de entender as consequências futuras e querer a paz de qualquer forma, como se fosse que eu vou me isolar do resto do mundo e o problema, de fato de verdade, não é meu. Mais ou menos isso que o Trump ele quer falar. Particularmente, não tem como se isolar, né? Porque até o Zelensky falou, né? Essa guerra pode bater na sua porta. Isso aconteceu também na Segunda Guerra Mundial. Chegou uma hora que os americanos estavam se isolando, mas tiveram o entendimento que a guerra da Alemanha iria bater na porta deles uma hora ou outra. Então essa falta de capacidade de entender e impor um tratado de paz com a perda de território lá, sem dar uma garantia, sem dar uma confiança. Então, tipo assim, logicamente que não vai dar certo, né? É evidentemente que não vai dar certo, que não vai funcionar. Acabou que lá no salão também, pelo presidente também, foi colocar na parede de gratidão, de agradecer. Assim, foi uma forma assim muito conflituosa que houve no salão entre os dois presidentes, até o vice, e que, como o Zelensky tinha falado, não tem garantia nenhuma que realmente vai ter a guerra, né? Pode puxar o mundo para a terceira guerra mundial. Então é importante falar, né? É importante dizer essas coisas, porque eu vejo que as pessoas elas não entendem o pensamento dos americanos, que é aquele pensamento de adaptação ao cenário mundial, né? Que já havia na época da exploração. E que a gente, de uma certa forma, não carrega muito memória, porque o nosso país ele foi feito para ser explorado, né? Ele não foi feito para poder explorar as outras nações. Então a gente não tem muito essa visão, né? Tá? Não estou falando que isso é certo ou errado, mas estou só dando uma leitura do cenário daquela época. Então, para finalizar aqui esse meu comentário, né, já era para ser curto, infelizmente os modos operantes do povo americano, da liderança americana, é essa forma mesmo, impondo, entendeu? É desse jeito. E para quem não tem força e para quem não tem condições, fica difícil de se defender. Por isso que é importante você aprender a fazer suas próprias coisas, cuidar das suas próprias coisas, consertar, reparar, depender menos do sistema econômico, porque a primeira porrada que você toma, você fica indefeso. E não tem garantia. Tá? Então, gente, é essa análise que eu queria falar, é isso que eu queria dizer. Perdão se faltou algumas coisas, mas de cabeça é isso que eu me lembrei. Era para ter feito esse vídeo ontem. Acabou que eu não fiz por causa das crianças que estavam aqui na rua aqui, e aí poderia atrapalhar o áudio aqui, né? Elas brincam e gritam alto. Mas para mostrar para vocês que fica bem claro, né, no vídeo, né, como que age a liderança, né? E como que o mundo tem visto isso. Provavelmente o dólar vai se desvalorizar se continuar nesse ritmo. E consequentemente, eu acredito que vai haver uma mudança mundialmente. Não é bruta, não é uma coisa rápida, tá? Que fique bem claro. E já percebendo que os Estados Unidos hoje em dia, né, o presidente ele não coloca mais uma máscara, né? Ele é o que é, então se passou para a questão física, as nações vão começar a mudar essa filosofia, né? Essa maneira. Então é isso, gente. Eu vou fazer o vídeo que eu tenho que fazer hoje, que eu não fiz. Mas eu queria dizer isso porque eu estudei, eu compreendi a maneira americana de pensar. E infelizmente isso é uma grande lição para muitos países de entender que se não é autossuficiente das suas próprias coisas, o quão vulnerável e o quão na mão dos outros vai ficar por não ser autossuficiente, né? Espero que o Brasil aprenda, né? Porque eu aprendi. Fui, gente.